Fala, galera, estamos começando mais uma edição do Roda Bíblica Podcast, aquela nossa conversa semanal, nossos encontros. Olha lá, já tá a Bíblia aí roda na roda bíblica. aí. Pode confessar e já põe aí no chat. Aí, ó. Você tava com saudade do Marco, não tava? Tava com saudade. Certeza, cara. No último episódio ele não participou, o pessoal começou a perguntar, cadê o Marco, cadê o Marco? Aí eu falei assim, não, eu e o Vinícius, nós mandamos ele embora. E agora não vai trabalhar com nós mais não. Mas os caras ficaram tristes, viu, Marcão? Os caras ficaram tristes, viu? É. Eu acho... Ninguém perguntou, né? Fala a verdade. Perguntou. Sabe quem perguntou de você? Quem? Ninguém. Dandan. Um amigo meu perguntou. Mandou mensagem, cadê o outro cara? Você mandou isso, cadê o outro cara? Já tem dois já, cara, tá vendo? Já fico feliz. Alguém já sentiu minha falta. Marcão, seja bem-vindo de volta, irmão. Alegria recebê-lo. Obrigado. Prazer estar aqui. Acompanhei segunda passada. Muito bom lá a Bianca e tal. Testemunho legal, né, cara? Não sabia que a história dela era... que ela tinha tudo isso para contar aí, né? Então, a Bianca ajudou bastante aí na divulgação e tal. Gostei muito, cara. Muito legal. Sim, sim. Foi muito bacana. Inclusive, você acompanhou porque você editou também, né, cara? Também. Então, mas eu escutei lá na hora, lá no ao vivo lá. A gente já no dia do podcast falou lá que você era o responsável pela edição. Vinícius Fala. Eu não entendi que o Vinícius parece que ele foi possuído pelo espírito do Eutico. O cara dormiu no meio da defende aí, cara. Tava dormindo. O cara dormiu no meio da entrevista. Dormiu e caiu. Boa, e aí, Vinícius? Seja bem-vindo, mano. Mais uma vez, mais uma segunda. Prazer. Para quem aí continue orando aí, para quem quer ver o Marco fora, não foi dessa vez que a gente conseguiu. Continua orando aí, mas graças a Deus, a gente aqui quer muito Marco com a gente, até porque, como a gente já disse, se não tem ele para editar, não teria ninguém. Verdade. Ele é o dono da bola, né, cara? Mais uma vez, hoje um dia muito importante aqui no Roda Bíblica e de uma semana muito importante também para a igreja. Boa. Exatamente. Antes do Marco apresentar o nosso convidado, Vinícius, a gente começar o bate-papo, passa aí os nossos endereços eletrônicos. YouTube, Spotify, Instagram, Twitter. Eu não sei se eu já falei isso aqui fora do ar, não sei se vocês estão ouvindo, mas tem um cara passando, está quase na porta de casa. Não sei se passa o cara do ovo aí vendendo 30 ovos a R$10 na rua de vocês também, mas está passando aqui na minha rua bem agora. Tá difícil de ouvir aqui, mas vamos lá. O Roda Bíblica Podcast, a gente está no YouTube. Só joga lá, Roda Bíblica Podcast, Roda Bíblica Podcast, você acha muito fácil, vários vídeos, vários convidados, já se inscreve no nosso canal, compartilha isso, vai comentando aqui no YouTube se você está assistindo, mas nós também estamos nas plataformas de áudio, estamos no Spotify e estamos no Deezer. Você que está indo trabalhar, você que está indo... Está passeando, está fazendo alguma coisa que gosta de ouvir podcast, eu mesmo coloco sempre algum podcast para ouvir na hora de dormir. Vai colocando, vai ouvindo aí o Roda Bíblica Podcast, ouça aqueles que você já viu o vídeo, às vezes você presta mais atenção no áudio, coloca aí para ouvir agora. A gente está no YouTube, a gente está no Instagram. O Vinícius não põe na hora de dormir, ele dorme no podcast, né? No podcast. Eu ia falar isso, velho, eu sabia. Pior que me mandaram mensagem na hora, cara. Na hora o pessoal, um monte de gente mandou, ei, Vinícius, tá dormindo? Eu não dormi. Muito bom, velho. Muito bom. O cara trabalha na Rede TV, pessoal. Trabalha de madrugada, trabalha na época com sono, A gente tá no Instagram também, @Roda Bíblica Podcast. Vai lá, segue a gente, interage com a gente sempre responde. Fale aí os convidados que vocês querem ver aqui no Roda Bíblica Podcast. A gente está sempre respondendo. Agradecer ao pessoal da semana passada, a gente teve muita interação ali no chat, ali o chat bombou. O chat da semana passada ali virou uma conversa enorme. Muito obrigado. Então, se você está já vendo agora no YouTube, vai falando aí no chat, vai comentando o vídeo ali. A gente está sempre online respondendo. Vai falando de onde você está vendo aí o
o nosso vídeo, interage bastante com a gente. É isso. Antes do Marco apresentar, eu quero deixar aqui um abraço, que o pessoal até comentou lá no YouTube, a galera que acompanha o Roda Bíblica lá do Japão. Boa. Eles não acompanham no dia da estreia, na hora da estreia, né? Porque lá é fuso horário, lá é outro, né? Mas eles comentaram lá, falaram, manda um abraço pro pessoal do Japão, Roda Bíblica, o maior sucesso do Japão. Maravilha. O cara falou que chegou atrasado por causa do horário, né? Eu cheguei atrasado porque aqui tá um horário muito legal aqui agora. Verdade. Faz mais sucesso que Pokémon. Bora. Boa. Vai lá, Marcão, apresenta o nosso convidado de hoje. Antes de eu apresentar, eu falo que a gente precisa que o pessoal envie para os amigos, certo? Sim, compartilhe. Galera, manda para os amigos, manda no grupo da igreja e tudo mais. Converter pessoas ao Roda Bíblica. No da igreja, cara? Cara. Tipo assim, manda no grupo da igreja, manda para ter mais adeptos, né? Eu sinto que o pessoal assiste, mas que o pessoal manda pouco para as pessoas. É verdade. Entendeu? Então, tipo mas assim... sabe o que é bom também, além de mandar para o pessoal da igreja, mandar para os caras que não vão para a igreja. Esses caras também gostam. A galera falou, achei uns caras aí diferentes aí, que falam de... Aliás, o pessoal que não vai para a igreja gosta mais da gente. Geralmente sim. Geralmente os caras falam, achei uns evangélicos aí, gente boa. Vamos lá então, gente. Convidado de hoje. Você já deve ter tido um missionário Nutella na sua igreja, aquele missionário que fica lá no banco da igreja. Mas, gente, não é sobre isso que a gente vai falar. Você também já deve ter ouvido falar sobre missionários que estão em outros países, que são perseguidos, que pregam o evangelho em países que é proibido pregar o evangelho, que até pessoas que já morreram por causa do evangelho. Parece uma história, né? Parece uma fábula, parece que isso não existe, né? Mas isso existe. E existe uma instituição que ajuda missionários, que recruta recursos, que apoia, que dá suporte a eles, que envia materiais, que faz distribuição de coisas em mais de 60 países. E essa instituição é o Portas Abertas, e hoje a gente está aqui com o Luiz do Portas Abertas para saber um pouco mais sobre isso. Boa, Luiz. Pastor Luiz. Olá, gente. Como a gente está gravando aqui, eu estou na dúvida se eu falo bom dia, boa tarde ou boa noite, mas, galera, valeu. É temporal. Temporal. Valeu, galera, porque a gente tá junto aqui. Obrigado por essa oportunidade da gente estar falando, trocar uma ideia aqui sobre a nossa família, né? A nossa família da fé, os nossos irmãos da igreja local, aqueles que não, como vocês falaram, aqueles que não estão indo na igreja local, que mais ouvem, né? É bacana ouvir isso aí, porque a gente vai falar um pouco sobre uma realidade que muitas das vezes é imperceptível aqui no nosso dia a dia, que é a perseguição por servir a Cristo Jesus. Falar de uma realidade de pessoas que vivem aquilo que a Bíblia realmente diz, que é ser perseguido simplesmente por professar o nome de Cristo Jesus, e muitos caras desses aí estão morrendo, gente. Então, o nosso bate-papo aqui, eu fui convidado para poder conversar com vocês, responder perguntas aí a respeito dessa realidade. Ô, Luiz, vou cortar o Zeca, que geralmente é quem faz a primeira pergunta. Você falou que muitos caras estão morrendo. Existe gente que morre mesmo por causa do evangelho? É verdade isso? Cara, e não só existe. A gente está falando aí de um grupo de... Portas Abertas, ela tem sempre... A gente é muito conservador. Existe aí cerca de mais de 360 milhões 360 milhões de irmãos e irmãs que vivem neste contexto. Hoje, 8 cristãos morrem por dia por professarem a sua fé em Cristo Jesus, segundo as estatísticas conservadoras que a gente tem. Ou seja, nós 4 aqui não duraria até o meio-dia. Opa, tem 15 minutos. Só lembrando que essa semana aqui que a gente lança esse episódio do Roda Bíblica Podcast é a semana da Igreja Perseguida, né?
Pois é, a gente tem, nós na Portas Abertas, nós trabalhamos com o DIP, né? Domingo da Igreja Perseguida. E o DIP, esse ano, ele começa no dia, ele vai acontecer no dia 30, que é o domingão, não sei se é amanhã, o outro, né? Onde a ideia é mobilizar a igreja brasileira a se posicionar em oração em prol dos nossos irmãos aí que são perseguidos. Então, não é a semana da igreja perseguida, embora muitas igrejas façam assim, mas o projeto que Portas Abertas tem chama-se DIP, né? Domingo da Igreja Perseguida, e graças a Deus hoje a gente tem mais aí de 11 mil igrejas já inscritas nesse programa. É só entrar no nosso site lá, né? www.portasabertas.org.br/DIP, fazer a sua inscrição e você vai ter um monte de material aí disponível para fazer download e poder, né, fazer isso dentro da sua igreja local aí. Não esqueça, hoje é segundona, domingo, dia 30. Tem tempo. Até domingo, dia 30, tem tempo. Se inscreva aí, entre no nosso site e seja... Aí, gente, vocês que congregam em igreja que provavelmente nem sabem que isso existe, avisa o pastor, baixa esse material, quem sabe passar um vídeo aí na igreja, né? Alguma coisa assim, no domingão aí, dia 30. Então, sempre último domingo de maio, é isso? Dia 30 de maio de 2021 agora, é sempre no último domingo de maio ou não? Não é não. Essa data, ela é variável. A gente sempre, depois do domingo de Pentecoste, esse domingo ele é fixo no calendário litúrgico, depois do domingo de Pentecostes, uma semana depois, nós realizamos o DIP. Boa. Tá, legal. Uma referência boa. Inclusive, a própria perseguição, né, da igreja primitiva. Ô, Luiz, até para a gente entender, eu queria fazer duas perguntas, pedir para você explicar para a gente. Primeiro, o que é perseguição? Quando você fala que o cristão é perseguido, do que a gente está falando? E a segunda pergunta é, aqui no Brasil, existe perseguição à igreja? Afinal de contas, a gente escuta muita gente falando isso, que a igreja é perseguida, que a igreja é oprimida e tal. Existe isso aqui no Brasil? Vamos lá. O que é perseguição? A perseguição é um dos parâmetros, tá, que eu quero falar com você. A perseguição ela segue uma tendência. Ela começa de quando você é confrontado a proclamar a sua fé. Eu vou falar, então, aqui um pouco da nossa realidade. Se você está lá no seu trampo, você está lá trabalhando, e, de repente, você trabalha numa área onde tem que fazer uma prestação de contas. E aí, nessa prestação de contas, você é crente, você brilha a luz de Cristo Jesus. E aí, na prestação de contas, você vai falar o que é A, o que é A, o que é B, o que é B. Mas aí chega uma pessoa do grupo que trabalha com você e fala, põe C aí, ó. Não, por que põe C? Porque se você colocar aí B, a gente não vai ganhar nada com isso. Põe C aqui que a gente ganha 1, né, a mais. Aí você fala, não, eu não posso colocar C. É A, o que é A, o que é B, que é B. Ou seja, aí o cara fala, você não é do grupo. Aí o cara começa, esse cara não vale, esse cara não pode estar com a gente. De certa forma, isso é uma realidade. Isso é uma realidade que acontece aqui no nosso Brasilzão velho de guerra. E aí você acaba sendo confrontado e não seguir a prática do que os colegas do trabalho estão fazendo. E eles começam a te rechaçar, eles começam a te deixar de lado, eles começam a não te convidar para participar de ações que é normal todo mundo participar. Esse tipo de deixar de lado, isso já começa um tipo de perseguição. Por quê? Porque você está sendo constrangido, você está sendo deixado de lado. Por quê? Porque você segue a Cristo Jesus, a sua maneira de pensar é diferente da maneira que normalmente todo mundo pensa, porque você tem uma ética diferente. A tua ética não é a ética desse mundão velho de guerra, a tua ética é a ética do reino de Deus. O teu caráter ele está constantemente, né, diuturnamente sendo mudado para se transformar no caráter de Cristo Jesus. E Cristo Jesus ele tem posicionamentos, né?
É aquela coisa, puxa, mas será que eu estou sendo perseguido aqui no Brasil? Não, ninguém no Brasil tá morrendo por conta de falar que acredita em Cristo Jesus. Mas aqui no Brasil, você mesmo, quando você sai e vai para alguns lugares, você mesmo pode se perguntar: se eu for nesse lugar, Jesus Cristo vai comigo? Né? Se Jesus Cristo não puder ir com você, então você também não vá, porque as pessoas que estão lá, se você for falar de Jesus Cristo lá, da luz do mundo, de quem Jesus Cristo é e de tudo que ele fez, as pessoas não vão te ouvir, as pessoas elas vão fazer bullying com você, as pessoas elas não vão te dar o crédito. Então, ambientes como esse, ou seja, são ambientes onde há perseguição, a perseguição religiosa, porque as pessoas não perseguem você. As pessoas, na verdade, elas perseguem Jesus Cristo que está dentro de você. Então essa é uma pergunta muito, muito que a gente tem que fazer todo dia, né? O quanto eu brilho a luz do Cristo? Porque a luz, ela incomoda no mundo em meio às trevas. No Brasil, não há perseguição. Ninguém morre por conta por falar que ama Cristo Jesus. E a perseguição é por conta dele. E as pessoas elas são torturadas, as pessoas são presas, as pessoas elas são espancadas, elas são deportadas, elas são excluídas da sua realidade e as pessoas morrem. Você mesmo, você que está nos ouvindo aqui, desculpa aí tomar todo o tempo da fala. Fica à vontade. Mas vocês mesmos viram, né, há alguns anos atrás, aqueles 15 homens que estavam vestidos de laranja e que foram mortos com seus pescoços serrilhados numa praia no Oriente Médio. Aqueles caras foram mortos por quê? Porque eles eram cristãos. E aquele grupo extremista que estava ali deram oportunidades a eles, inclusive, para poder gravar o vídeo para que eles não morressem. Você não quer morrer, você negue Jesus Cristo e a gente vai gravar você negando Jesus Cristo aqui. E todos eles tiveram os pescoços serrilhados, porque não negaram a Cristo Jesus. Agora, imagine você, o primeiro cara, né, foi a experiência de todos. O 15º cara que morreu ali viu o sofrimento de cada um e o grito de cada um deles gritando: Jesus é o Salvador da vida, Jesus é a vida, Jesus, Jesus, Jesus. Então, a gente é um tipo de gente que vive em países, a gente falou em mais de 70 países, né? Esse é o número, né, correto, podia até falar o número exato, mas em mais de 70 países que a gente está, aonde ser cristão, amar Cristo Jesus, realmente é perigoso. É perigoso. Luiz, a mensagem do Cristo levou ele para a cruz, né? Ele foi morto por causa dessa mensagem. E então o que a gente entende que essa mensagem, ela não só ela tem uma capacidade de mudar a vida do ser humano, como ela ameaça toda uma estrutura de maldade, né? Ela ameaça toda uma estrutura de opressão, toda uma estrutura de poder e tudo mais, né? Acredito até que por causa disso que o Cristo foi levado para a cruz, né? Quando você fala que eles foram mortos porque negaram a Cristo, é engraçado que parece uma fábula, né? Parece que isso não é real. Parece uma linguagem metafórica, uma coisa de filme, de quadrinho. A gente escuta nos sermões da igreja e como a nossa realidade aqui no Brasil ela é tão distante disso, às vezes parece um exagero. Eu acredito que tem pessoas que não acreditam nisso, que tem gente que é morto por causa de uma mensagem. Então, eu queria que você explicasse para a gente como é isso. Digo assim, por exemplo, existem países que é proibido pregar e tem mesmo uma pena de morte, ou isso é feito por radicais? Como é que funciona isso? E outra coisa, tem missionários que estão conscientes do risco de morrer e eles ainda são voluntários para ir para lá? Como é que é isso?
Tá bom. Quando você usa a mensagem metafórica aí, eu estava pensando aqui, não é do tempo de vocês, né? Mas vocês já devem ter visto, né, pela internet, algum artigo assim, aqueles... puxa, qual é o nome daquele desenho que os carinhas estavam lá, a família... Jacksons, os Jacksons, que a família estava lá... É Jacksons, né? Que a família estava lá. A família do futuro. Isso, a família futurista, é o Jacksons. Isso, exatamente, né? Eu assisti isso quando eu era criança e hoje praticamente a gente meio que vive isso, né? A gente só não tem os carros voando ainda aqui na nossa realidade, mas a gente, ou seja, então quando Jesus Cristo diz lá atrás, lendo a Bíblia, que se você vier após mim, você vai ser perseguido, foi lá atrás, mas isso não é futurista, isso é uma realidade. Então, né, fazendo só uma comparação, né, de um desenho, então esses filmes malucos que a gente vê aí, caraca, esses caras são loucos, e a gente vê na realidade, no dia de hoje, está acontecendo. Os caras pensam lá atrás e está acontecendo aqui. O lance de Cristo Jesus é exatamente isso. Jesus Cristo ele não pensou lá atrás. Jesus Cristo ele diz como é que tinha que ser e como ia acontecer. E Jesus Cristo, né, antes de falar dos caras que estão morrendo por aí, e isso é uma realidade, Jesus Cristo ele morreu na cruz para que todo mundo pudesse ser com ele, né? Ter com ele uma vida eterna. E aí, quando Cristo ele morreu na cruz, ele só não morreu na cruz, ele falou, vem comigo, cola junto. Toma a sua cruz e vem, mano. Porque se você ficar na sua aí, você vai continuar escravizado. Escravizado pelo quê? Escravizado pelo mundo, escravizado pela tua vontade pessoal, ou seja, pela sua carne, e escravizado por Satanás. Mas vem comigo que eu vou te libertar. A gente não precisa morrer na cruz, porque Jesus Cristo já fez isso. E o sacrifício dele, né, foi suficiente para que hoje mais de 7 bilhões e 300 milhões de pessoas tivessem a salvação, podem ter acesso à salvação. O que Cristo falou vem comigo, pega a sua cruz e vem. Se você, na bem da verdade, gente, você que está ouvindo a gente em casa, você quer real mesmo? Jesus Cristo ele está mandando para você uma palavra só. Pega a visão. Eu quero que você morra. Porque se você não morrer, Jesus Cristo não vai nascer em você. E o que Jesus quer é nascer dentro de você. Entendeu? Pegou a visão aí? Que legal. Jesus Cristo ele quer nascer dentro de você. Para quê? Para que você seja uma pessoa transformadora do ambiente onde você está. Lembrando que esse mundo jaz no maligno e você vai ser luz, né? Pega a estrada aí de noitona, né? E entra numa curva com aquele cara, ou com aquela mina, com aquele farol, o carro parece um farol só na tua cara. Aquilo te incomoda. Isso é a luz de Jesus Cristo na vida daquele cristão, na vida daquele crente que realmente professa a sua fé. E aí, nesses lugares onde os nossos irmãos estão, não é questão de portas abertas, uma coisa, né? Só respondendo o que você não perguntou, mas ficou nas entrelinhas, nós não somos uma organização que treina e envia missionários para o campo. Portas Abertas, nós trabalhamos como o cristão que mora lá no país. Então, enquanto crente, né, mesmo que você não está indo aí na igreja, mano, mas você está vendo esse bate-papo aqui, enquanto cristão, nós trabalhamos na nossa Jerusalém, ou seja, né, no entorno aqui da nossa casa, e aí a gente vai expandindo, né, o local geográfico onde a gente fala de Jesus Cristo, e a Bíblia fala de Jerusalém, Samaria, Judéia e os confins da terra. Nós aqui estamos na nossa Jerusalém. E fica em Jerusalém, mano. Não quero sair fora, não. Vai em Jerusalém aprender como gente tem que ser gente. Porque Jesus Cristo falou, você tem que ir para Jerusalém para aprender como é que tem que ser gente. E como é que eu vou ser gente, meu? Jesus Cristo vai te ensinar como é que tem que ser gente, porque ele fala, vai por todo mundo e fala e prega o evangelho, o evangelho é uma boa notícia. A boa notícia é a salvação. Vai por todo mundo e fala dessa boa notícia, ensinando para as pessoas aquilo que eu tenho ensinado vocês. Aquilo que você tem ensinado, não. Aquilo que você tem aprendido de mim.
Porque uma coisa é Jesus ensinar e outra coisa é eu aprender. O aprendizado traz a praxis, né? Então, a minha vida ela tem que ser coerente, né, com o que eu falo. Então, Jesus vai falar, anda por aí, vaza, anda por esse mundão, e aí, nesse mundão aí, você vai mostrar para as pessoas quem sou eu através da sua vida. Esse é o mandamento de Cristo Jesus. Aí, quando você falou, né, puxa, a gente envia missionário? Não, nós não enviamos missionários. Enquanto nós estamos aqui na nossa Jerusalém, no conforto da nossa casa, aqui no Brasilzão, os nossos irmãos estão espalhados em mais de 70 países no mundo. Para nós, é os confins da terra. Jerusalém, Samaria, Judeia, eles estão lá nos confins da terra. Eu vou fazer missão lá com aqueles caras. Mas, para eles estão na Jerusalém deles e nós estamos aqui nos confins da terra. Por quê? Porque a visão deles é a mesma. Eles seguem a Cristo Jesus. O mandamento de Cristo é o mesmo. E lá, diante da realidade deles, passando por perseguição, passando por ameaças, passando por mortes. Imagina, cara, eu tenho uma filha de 11 anos de idade. Um cara chegar para mim, puxa, dá até um... Né? Eu tenho uma filha de 11 anos de idade. Um radical chegar para mim, com a minha filha, segurando o cabelo dela e falar, ou você nega a tua fé em Cristo Jesus, ou então eu vou fazer uma brutalidade aqui com a sua filha. Não quero falar isso, não quero falar o nome no áudio, né? Mas imagina como que eu vou me sentir. Eu nego a Cristo Jesus, ou eu vejo aquela brutalidade acontecer, firme em Cristo Jesus, falando para minha filha, filha, segura a tua onda, porque em Cristo Jesus tudo vai se resolver. Isso é perseguição. A questão não é de morrer. A questão é de viver o dia a dia. Então, eu falo, desculpa aí, eu falo isso aqui para vocês, esse exemplo que eu falo da minha filha, me machuca muito, porque, né, tem gente que vocês gostam, não sei se vocês têm filhos ou não aí, né, você que está em casa, mas pensa nisso. Isso é seguir Jesus, isso é não seguir, e é não negar Cristo Jesus. E que Jesus Cristo pede da minha vida, da sua vida, é isso. Não me negue. Seja firme, seja forte, seja corajoso. Eu estou com você todos os dias, até a consumação de todas as coisas. Eu mando você ir, mas não abro mão de estar do teu lado. Amém. Ô, Luiz, a gente falou aqui da realidade do Brasil e tudo, o Zeca já perguntou aí. E se a gente der uma olhada aí de como a igreja é perseguida no mundo, a gente vai ver que tem questões de outras religiões, tem questões de facções criminosas e várias coisas. Só que parece que no Brasil o cristianismo tomou a forma de, muitas vezes, ser o perseguidor. Não no sentido de foi lá, matou, mas no sentido de tirar a liberdade religiosa de outras pessoas. A gente viu vários exemplos aí que a mídia divulgou. No Rio de Janeiro, as pessoas, as milícias, se assim eu posso dizer, indo fechar terreiros de religiões afros. Como que o Missões Portas Abertas lidar com a liberdade religiosa de outras religiões? Pois é, eu acho que a liberdade, né, olhando para o Evangelho, olhando para Cristo Jesus, ela tem que ser vista de todos os aspectos, né? A liberdade de ir, a liberdade de vir e a liberdade de professar a sua fé. No mundo onde nós interagimos, no mundo onde nós estamos, nós não temos, existe as minorias religiosas. Nós temos uma lista, né, que é a lista da perseguição, que são 50 países. Eu não tenho uma lista aqui para poder mostrar para vocês, me perdoem, mas lá no nosso site, www.portasabertas.org.br, você vai entrar lá, downloads, você vai ter a lista de perseguição. São 50 países. Existem as minorias religiosas nesses 50 países e nós somos uma delas. Por quê? Dos 50 países, 41 são países islâmicos. Eu não estou deixando de responder a sua pergunta, eu só estou colocando portas abertas nesse contexto. Sim. Porque aí nós somos uma minoria e tem outras religiões que ali estão. E aí, nesses países,
A ideia é que não haja, né? Eu vou falar dos 41 países mais perseguidos, que são países perseguidos pelo islamismo. Ah, não, mas são daqueles 50, 41 são. Lá eles querem montar um califado, a religião deles é o que vale. Nenhuma outra, nada que tudo que possa haver uma divergência em não seguir Alá ali e não ouvir o profeta Maomé, não é bem-vindo. Então, nós somos perseguidos ali. Nós, os cristãos... Só um ponto, Luiz. É interessante nessa sua fala que, então, não é só cristão que morre por causa de perseguição religiosa. Gente de outras religiões também morre. Sim, com certeza. Por exemplo, na Coreia do Norte. Coreia do Norte é o país número 1 na lista da classificação de perseguição há 20 anos está fazendo esse ano. Na Coreia do Norte... Lá lá não é o comunismo, não. Na Coreia do Norte é o Kim Jong-un, que é o ditador daquele local. Ninguém pode adorar nada que não seja ele e os seus antecessores. Então, ou seja, lá não há religião. Você tem que estar ali focado em venerar o Kim Jong-un. Se você não fizer isso, você vai ser morto. Você vai ser jogado para um campo de trabalho forçado. Há mais de 70 mil cristãos presos em campos de trabalhos forçados, porque não negam a sua fé em Cristo Jesus. Para eles, o nome não é esse, eles são levados para um programa de reeducação. Só que esse programa de reeducação te joga num campo onde o pessoal faz pilhas de pessoas que estão sendo mortas para depois jogar eles lá na fogueira para poder manter o aquecimento local. Isso, e estou falando para você, de testemunhos de pessoas que viveram nisso, conseguiram fugir, estão lá. Na Índia, por exemplo, você que está em casa, a perseguição, imagina, na Índia há mais de 60 milhões de cristãos na Índia. Há mais de 60 milhões de crentes lá. Olha que família grande que eu tenho só ali na Índia. Mais de 60 milhões, cara. Eu nunca fui lá, né? Para nadar naquele rio do louco. Só de ver aquele rio ali, eu fico horrorizado do que acontece ali. A Índia, até dezembro desse ano, a Índia ela diz que a Índia ela está passando por um processo de hinduização. O que é isso? A evangelização nossa. Hinduização. Até dezembro desse ano, há um decreto nacional, né? É uma perseguição nacionalista na Índia, de que a Índia vai se tornar um país 100% hindu. Então, o nosso irmão que está lá, mais de 60 milhões de irmãos que estão lá, eles têm uma opção na vida, 3 opções na vida. Ou eles negam a Cristo Jesus e vivem no país dele, ou ele tem algum ou consegue algum recurso e mete o pé, como diz os cariocas, mete o pé, ou então eles vão viver na resistência. Eu estou aqui, eu moro aqui, construí minha vida aqui, conheci a Cristo Jesus e Jesus Cristo eu não nego. E aí ele vai sofrer as consequências. A intimidação, como eu falei lá atrás, a intimidação já existe, porque a intimidação pela sua fé é o primeiro processo da perseguição. É a intimidação, é a cadeia, é o corte das suas necessidades de sobrevivência, né? De uma forma legal, água, luz. Os caras cortam até a internet. Imagina você em casa sem internet, gente. Como é que você ia viver, né? Sem internet nos dias de hoje? E você vai para a cadeia e a sua família vai ser espancada e você vai ser morto. E os nossos irmãos na Índia já estão passando por isso. Então, você aí que acredita em Cristo Jesus, você deve acreditar na oração também. E a Bíblia diz que quando um crente ora, Deus ouve. E não só ouve, Deus responde. Então, nesses países aí, a perseguição acontece assim. No Brasil não há perseguição, gente. Fechar terreiro de macumba é mais fácil os caras fechar uma igreja do que fechar um terreiro de macumba. Mas se fechou um terreiro de macumba, não é por algo, por uma motivação religiosa, é por uma motivação econômica, porque aquele lugar deve valer alguma coisa, os caras querem ali construir algo. Porque no nosso país não há perseguição religiosa, ninguém morre por professar a sua fé,
Nós somos um país com toda a liberdade que tem no mundo e não aproveitamos a liberdade que nós temos para fazer jus aquilo pelo qual nós fomos trazidos para junto do nosso Deus, nosso Pai. Respondi? Era isso aí? Respondeu. Ô, Luiz, você falou aí da Coreia do Norte, né? Falou da Índia. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre um outro país que está muito em evidência nos nossos dias, que é a China. E como é que ela trata essa questão do cristianismo lá, porque tem muita gente, inclusive, que coloca a China como uma nação que vai ter um papel preponderante nessas questões escatológicas do anticristo, dos últimos dias e por aí vai, né? Como é que a China aparece nesse mapa aí da perseguição? Então, a China, a perseguição existe lá desde sempre. A China é um país comunista, mas aberto ao mercado, né? É um país comunista fechado, mas está aberto ao mercado. E aí a China, eu não sei se é agora, né? Me perdoem aí por não ter essa notícia quentinha, mas a China foi um dos países que mais produziu Bíblia no mundo. Uma Bíblia na China, né? Não sei se vocês acompanharam, mas se vocês googarem aí, vocês vão achar. Uma Bíblia entrava, né? Deixa eu ver. Caramba, esse pano de fundo aqui. Gente, eu não estou em outro lugar, não, tá? Eu estou no quarto de hotel. Agora que eu percebi o meu pano de fundo aqui, eu quero mostrar a Bíblia e não aparece. Deixa eu ver como é que faz. A Bíblia. Que interessante isso. Jesus amado. Esses cabelos brancos aqui não me permitem tirar esses panos de fundos aí. Mas na China, uma Bíblia era feita em menos que 2 segundos. Ela entrava e saía de lá pronta. Uma fábrica maluca. Google aí para você não falar, pô, o cara Luiz da Portas Abertas lá está mentindo. Se porventura eu falei uma coisa diferente, esquece Portas Abertas. O Luiz falou coisa errada. Tá bom? Mas Google aí e procura o país que mais produziu Bíblia em tempo ágil. Para quê? Para poder vender. Então, é um país comunista, né? E num país comunista, você não pode colocar dentro desse país a sua maneira de ver a vida, porque a maneira deles é a maneira correta. E esse é um comunismo mais light, porque eles são comunistas, mas estão ganhando dinheiro, né? Por ser a nação que por ser a potência que é a China nos dias de hoje. A perseguição existe lá, sim, e lá a perseguição aos nossos irmãos que são cristãos, de não poder falar a respeito de Cristo Jesus, de poder ter a liberdade que nós temos aqui de falar de Cristo. E aí, quando isso acontece, eles são presos, eles são isolados, eles são tirados, né, de lado, enfim, como acontece a perseguição em todo mundo. Só que a gente não vê isso de uma forma forte na China, gritante na China. Por quê? Porque a China ela é uma potência. E quando a gente olha aqui para o Brasil, a gente está aí economicamente muito aliado à China com os produtos, com as demandas, esse tipo de coisa toda. Mas a China é um país onde a perseguição, sim, os nossos irmãos eles sofrem lá como em todos os outros países, porque a ideia aqui, embora nós tenhamos uma lista de classificação que vai do 1 até o 50 países nessa lista, e aí a gente está falando de mais de 70 países onde nós estamos juntos. Por exemplo, falando da China, vamos falar de comunismo? Cuba, aqui, do nosso lado. Cuba está nessa classificação, Cuba está no número 51. Entrou num país em observação. Se o ano que vem Cuba vai vir para essa lista dos 50 países mais perseguidos, eu não sei. A observação feita esse ano vai dizer como é que a perseguição em Cuba vai acontecer. Agora, não sei se vocês já conheceram Cuba, La Habana, é maravilhoso ver, horrível de viver e ver a realidade da vida que aquele povo tem lá. Porque nós que vamos lá e somos turistas, somos muito bem tratados. Existem praias em que eu e você podemos ir, mas o cubano não pode chegar lá. Por quê? Porque é uma praia para turista. É uma vida, ou seja, de controle. E falando de igreja, tem igrejas em Cuba,
igrejas oficiais, onde são igrejas ligadas ao governo com autorização do governo. E assim acontece no mundo inteiro, nos países onde há o comunismo. No entanto, quando você vai lá pregar, você tem que escrever a sua prédica, e você apresenta para a polícia da igreja. E a polícia da igreja vai ler aquilo, vai rabiscar o que não pode falar e vai acrescentar o que você tem que dizer. E ele vai te devolver a sua prédica. E, ao fazer isso, quando você for pregar, tem uma casinha, tem um quartinho, que é o quartinho da polícia, que está lá no canto da igreja. Esse cara está lá dentro do quartinho com o que ele mandou para você. E aí você vai ler exatamente o que você combinou com ele, porque se você não fizer isso, você vai ser chamado na delegacia para poder se explicar. Então, por exemplo, isso é viver num país comunista, né? Onde a sua fé, você não pode, né, compartilhar nenhum outro tipo de filosofia que não seja a dita por eles. Luiz, eu quero fazer duas perguntas também aqui, fazer uma emendada na outra. A primeira, assim, o que é um governo, presidente, candidato político, que seja bom de fato para a igreja? Porque, sei lá, a gente vive uma realidade no Brasil que tem a ver com o país também, mas a gente tem também uma alternância entre um governo e outro e tal. Então, assim, qual é o perfil, sei lá, do candidato, do que realmente, no ponto de vista para vocês, é bom para a igreja, para o evangelho, sei lá. E a outra é assim, o que a gente pode fazer como igreja por esses missionários, assim? O que dá para fazer? Tipo, o que de fato entra como ajuda ou como apoio para vocês? Legal. Eu gostei mais da segunda pergunta, porque a primeira pergunta, eu vou responder para você que, né, sobre a política, candidato político, eu vou responder para você que quem, né, político para a igreja, eu vou responder para você que está em casa, que quem representa a igreja é Jesus Cristo. E Jesus Cristo não precisa de ninguém que o represente. Porque ele não só representa, mas ele é o nosso advogado diante do Pai. Um bom candidato que eu vejo para a igreja é um candidato que faça pelo povo, porque para isso ele foi eleito. Ele foi eleito para poder atender às demandas da comunidade de onde ele está, de onde ele saiu. Não estou falando aqui de bairrismo, mas alguém está lá porque ele saiu de algum lugar ou representa alguém. Os vereadores de São Paulo, por exemplo, estão lá porque os seus bairros os colocaram lá, né? A princípio. Claro, tem um monte de coisa política por trás de tudo. Mas, independente disso, a partir daquela coisa, Jerusalém e Samaria, né? Se eu estou ali e eu consigo olhar para o meu bairro e atender as demandas do meu bairro, né? Ir e vir, saúde, educação, saneamento básico, ou seja, eu estou sendo um bom representante da comunidade, porque por isso eu fui eleito. Então, para a gente, enquanto portas abertas, eu falei aqui do Brasil, mas eu penso no mundo, se todos os líderes, né, olhassem e trabalhassem para representar o povo e não tivesse um trabalho fisiológico, seria maravilhoso. Sobre a sua segunda pergunta, foi sobre os missionários que estão lá. É uma boa pergunta também, porque eu vou devolver a pergunta para vocês aí que estão ouvindo a gente aqui nesse podcast. Você é um missionário? Você se sente um missionário? Porque se você se sente um missionário, então eu posso responder a pergunta daquele cara que está lá. Porque ele não é um missionário que foi enviado para lá. E assim como você, ele vive lá, assim como você vive aqui. E aí, vivendo lá ou vivendo aqui, independente de onde você está, sendo crente, você tem que ser luz. Né? Vós sois a luz do mundo. E a luz dissipa as trevas. E ser luz aonde você está aí na sua casa tem seu preço.
No Brasil não há perseguição religiosa, não, gente. Pode falar de Jesus Cristo à vontade. Você não vai morrer por causa disso. Mas você vai, se você for, né, crentão, né, o que Jesus Cristo adoraria que você fosse, um crentão, você incomodar. Pô, esse cara só fala de coisa boa. Pô, esse cara fala que não pode. Pô, esse cara, pô, essa mina. Caraca, meu, não dá para se divertir. Não dá, claro que dá para se divertir. Sabe por que dá para se divertir? Porque eu imagina você. Eu quero para mim 6 jeitos. Meu, não sei se vocês aí também querem. Meu, eu quero tudo que é de bom, velho. Tudo que é de bom, quero para minha vida. Eu não quero nada, né? Refugado, não. Não quero nada recalchutado. Eu quero do melhor. Tudo que eu faço, tudo que acontece na minha vida, meu, eu quero que seja o mais perfeito do mundo, a excelência. E quero ter uma vida boa pra caramba, né? Quero viver de boa, uma vida agradável para lá e para cá, e enfim. Você quer isso para a sua vida? Se você quer isso para a sua vida, a Bíblia diz, então cole em mim, Jesus fala. Porque Jesus, né, Paulo nos ensina lá em Romanos, que tudo que é bom, tudo que é perfeito e tudo que é agradável é a vontade de Deus para as nossas vidas. Para a minha vida e para a sua vida. Então, se você quer isso, então promova isso. E para promover isso, tem que ter a mudança de mente. A mente tem que, né? Ou seja, eu estou inserido nesse contexto aqui, mas esse contexto aqui não está providenciando para que todo mundo viva bem. E viver bem não é viver bem com dinheiro, é viver bem. É viver bem. Tendo gosto pela vida, tendo direitos, tendo uma vida tranquila. E aí, esse viver bem e essa minha disposição para poder fazer isso, se eu não tiver amor, eu não vou fazer nada. Eu não vou conseguir interagir. E quando eu falo do amor, eu falo do amor de Deus. Porque Deus amou, velho. Deus é amor. Ele, né, se deu para que eu, você e toda a humanidade pudesse ter acesso à vida e à vida eterna. É só o amor de Deus. E está distante o amor de Deus? Não, não está distante o amor de Deus. Romanos 5,5 diz, o amor de Deus, o Pai, é derramado nos vossos corações através do Espírito Santo de Deus. Então, é a questão de link. Eu acredito em Jesus Cristo. E acreditar em Jesus Cristo tem um preço. O preço da minha morte. Jesus Cristo, né? Eu quero que você morra para eu nascer dentro de você. E aí, quando Cristo nasce dentro de nós, há um link, há uma relação de intimidade com o Pai, e aí a gente consegue colocar para fora o amor de Deus. E o amor de Deus em nós traz os frutos. E esses frutos, eles vêm, eles perseveram, eles permanecem. Por quê? Porque não sou eu que estou fazendo, é Deus que está fazendo através de mim, porque Ele está repaginando a minha vida, tirando de fora tudo aquilo que não o agrada e colocando em mim tudo aquilo que faz bem para todo mundo. Então, os nossos irmãos que estão nesses lugares, os missionários que estão lá, eles vivem essa dinâmica que eu estou dizendo para vocês aqui, num contexto diferenciado. Não tem a oportunidade de um bate-papo como a gente está tendo aqui. Eles estão morrendo. Suas famílias estão morrendo. Estão sendo, se morrer para você é um número, eles estão sendo violentados. As suas famílias, as suas filhas, as suas esposas estão sendo estupradas porque estão servindo a Cristo Jesus. E isso é horrível. Isso é desesperador. E o que eles esperam de mim? O que eles esperam de você? O que eles esperam de Jesus Cristo? Que Jesus Cristo, que Deus estenda a sua mão e os poupe. E quando a Bíblia fala que a oração do justo tem muita eficácia, então você é o justo, você é um cristão. Nesse exato momento, tem um monte de gente clamando a Deus por um livramento, por estar passando por uma situação constrangedora nesse exato momento. A sua oração
é a resposta, pode ser a resposta do clamor daquele nosso irmão que está lá, que a gente não imagina quem é, mas que a gente vai encontrar no dia que o Senhor voltar. Maranata, vem Senhor Jesus. Então, o que você pode fazer, que está nos ouvindo? Você pode orar. Ora, sem cessar. Oração não é um ato, oração é um estilo de vida. O crente tem que andar orando, é um estilo. Qual que é o teu estilo de vida? É falar com Deus. Até Deus fala menos, Luiz, menos. Está falando muito, você fala muito, lembrei do Tite aqui, né? Você fala muito, né? Fala com Deus, Deus sempre vai te ouvir. E você pode orar, porque o nosso irmão está precisando da sua oração. E que é motivo de oração? De novo, mando aí. Não sei aí se, né? Não sei se vai estar embaixo, se dá para colocar embaixo, mas não dá, porque é podcast. www.portasabertas.org.br. Entra aí no nosso site, você vai ter acesso a muita informação sobre a perseguição do mundo e vai ter ali pedidos para que você ore. Lembre-se. Dá para pôr assim que tem no YouTube também. A gente consegue pôr o link. Perfeito. É isso aí, não sei se eu respondi. Eu estou esquecendo que a gente está gravando e depois vocês vão deixar só bom dia, boa noite, né? E ponto. E o que eu falei foi embora. Esqueci, desculpa aí. Ô, Luiz, você falou sobre a vontade de Deus aí, e eu queria que você falasse como que a gente consegue enxergar essa vontade de Deus para quem está lá nesses países sofrendo, como que ele consegue enxergar? Essa é a vontade de Deus. Você me apertou sem me abraçar agora aqui, viu? Mas, né? Qual que é a vontade de Deus? Como é que eu vou, né? Eu entendo como é que é a vontade de Deus para a minha vida. E qual que é a vontade de Deus, como a gente pode ver a vontade de Deus para a vida daqueles caras que estão lá. No mínimo, eles queriam ter essa liberdade que a gente tem. No mínimo. Né? De baixo, assim. De poder falar de Jesus. De poder se reunir. De poder ter os encontros. De poder louvar, cantar. Né? No mínimo, eles gostariam de ter esse mesmo tipo de liberdade que nós temos. Porque a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é o que eu disse, né? Ela é boa, perfeita e ela é agradável. Mediante os olhos de Deus, mediante os olhos daquele homem, daquela mulher que se encontrou com Deus. Porque quem se encontra com Deus tem uma outra perspectiva da vida. Quem se encontra com Deus olha para esse mundo e vê que esse mundo ele está aí, ele jaz no maligno. Olha que esse mundo que tem muita coisa bacana para a gente aproveitar, né? Muita coisa bacana para a gente curtir, muita coisa bacana para a gente fazer, e a gente pode fazer, aproveitar e curtir de tudo que está aqui nesse mundo, mas nós temos uma perspectiva diferente, porque o Senhor quer para as nossas vidas tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é agradável. Agora, tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável, aos nossos olhos, se a gente voltar a olhar lá dentro de nós, talvez não seja bom, perfeito e agradável aos olhos de Deus. O nosso coração faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Agora, é muito difícil falar para você o que é e o que não é. Isso vai muito do relacionamento de cada um com o Pai. Deus amou o mundo e se doou pelo mundo, mas se relaciona individualmente. Deus sabe o meu coração. Deus me conhece. E aí a minha relação, o que eu tenho que fazer ou o que eu tenho que deixar de fazer para que eu experimente o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, no sentido de que não é só eu experimentar. Tudo que eu fizer tem que render glórias a Ele. Então, para mim, o que é bom é estar dentro de um iate. Né? Tá ali, iate, um churrascão, sabadão, né? Assistindo o jogo do Corinthians,
Não tem nada melhor do mundo, cara, né? Tá ali, aquela coisa bacana, a família em volta. Isso é bom. Mas isso vai glorificar o nome de Deus? Então, é isso que eu tenho que pensar no meu dia a dia. Todas as minhas ações têm que render em glorificação ao nome do Pai. Se isso acontece, com certeza, o Senhor está abraçando. E os nossos irmãos do lado de lá, poxa vida, eles gostariam, muitas das vezes, somente de respirar alto, de tossir. Porque o fato de serem identificados como cristãos, os caras são mortos dentro da sua própria casa. Então, a gente, com essa liberdade que a gente tem que olhar para eles e falar: Jesus, cuida do meu irmão. Senhor Jesus, se eu puder trocar, eu ficar no lugar dele, ele vir para cá, eu quero. Isso é amor. Isso é amor. Eu quero estar no lugar dele, eu quero poupar aquela família, eu me entrego. O irmão André, que é o fundador da Portas Abertas, ele sempre diz: enquanto tiver um cristão preso, eu não me sinto em liberdade, porque é o meu irmão, é o meu corpo que está preso. E o irmão André tem uma história, que eu não vou contar aqui, só vou, né? Depois vocês me chamam para outro podcast para falar sobre o meu irmão André. Chamamos. Se estiver em São Paulo, André, a gente quer no estúdio. Né? Legal, né? Volta, enfim. O irmão André, ele tem uma história que ele foi numa delegacia e falou: solta esse cara aí. Era um cristão que foi preso por ser cristão. Por quê? Porque eu vim aqui para ficar preso no lugar dele. Solta ele, deixa ele embora. Ó, o cara teve uma ação. Isso é amor. Eu vou me entregar pelo outro. Assim como Cristo Jesus se entregou pela minha vida e pela sua vida, ele imagina que a gente vai se entregar uns pelos outros. Porque nós somos um só. Há um só Deus e Pai, há um só Espírito e há um só Senhor, que é Jesus Cristo de Nazaré. Não sei se eu respondi, mas é isso aí. Respondeu. Ô, Luiz, felizmente essa vai ser a última pergunta, mas eu queria que a gente já comentou mas eu queria que você reforçasse um pouquinho sobre esse trabalho da Portas Abertas, do DIP. Eu sei que vocês trabalham também com alguns temas, né, anuais, e se eu não estou enganado, esse ano é sobre o cristão preso, inclusive, né? Uhum. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa realidade aí de prisão, né, de restrição de liberdade, né, dos cristãos pelo mundo, e aí amarrasse isso com a participação da igreja nesse DIP agora de 2021 e, de repente, se não deu tempo, para a pessoa se preparar para participar do ano que vem. Tá, legal. Bom, tempo sempre há, porque hoje tudo é online, né? Se você está ouvindo aqui, né? Se você está ouvindo aqui esse nosso bate-papo hoje, nessa segunda-feira, você pode, em paralelo aí, clicar ou no smartphone de quem está com você e jogar lá www.portasabertas.org.br/DIP, DIP. Você já vai cair direto na nossa página, você vai poder se inscrever ali na nossa página, e aí você vai ter acesso a vários downloads de programação. E aí eu falo desde jogral, desde estudo para a escola dominical, crianças, jovens e adultos. Tem um texto bíblico lá, se o pastor quiser ver aquele texto e pregar sobre isso, que é um texto que fala, né, sobre a perseguição e de edificação à igreja. Você vai ter um monte de ações ali para poder trabalhar. Porque o domingo da igreja perseguida, como eu já disse lá atrás, depois do Pentecostes, 7 dias depois do Pentecostes, mais ou menos, né, que às vezes cai no meio da semana, essa coisa toda, a gente, né, elenca o próximo domingo, onde a gente tem a ideia de mobilizar a igreja brasileira para que ela possa orar. Que seja 15 minutos, que seja 1h30, 2 horas a duração do culto, que seja o dia inteiro. Vai da demanda e da conscientização da igreja, de cada igreja local, da necessidade que eles entendem de orar pela igreja, pelos nossos irmãos que são perseguidos ao redor do mundo. E o tema desse ano são cristãos presos.
cristãos que foram tirados eles a liberdade de ir e de vir simplesmente por amarem a Cristo Jesus. E eu vou contar para vocês um caso aqui, um caos, contando um caos para vocês aqui, de um cristão preso. Ele foi solto, graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, as nossas orações foram atendidas e também o trabalho de advocacy que Portas Abertas tem no mundo também sempre tem o seu efeito, nunca quando a gente quer, mas sempre quando Deus responde às nossas orações. E um cabra estava lá preso há 10 anos, né? Porque ele escreveu uma carta, um documento, e no documento foi entendido como uma blasfêmia a Alá e ao profeta Maomé. E ele foi preso por causa disso. Um cristão. Aí ele foi solto. E sabe qual é que foi o que foi conseguido provar depois de 10 anos? Que esse cara não sabia ler, não sabia escrever. 10 anos preso por ter escrito uma carta blasfemando contra Allah. E ele não sabe escrever, ele não sabe ler. Por que ele foi preso? Porque ele era luz, porque ele era cristão, porque ele chamava atenção e incomodava as trevas no país, no lugar onde ele vivia. Aí veio a perseguição sobre a vida dele. Esses são exemplos de cristãos presos. Por exemplo, uma irmã nossa, eu vou falar o nome dela, Sara, mas não é Sara, né? A Sara, uma iraniana, ela foi presa, porque enquanto os pais eram pastores, a Sara foi presa porque ela não ficava quieta, ela falava de Jesus. E ela foi presa por 2 anos, não, foi 1 ano e meio, mais ou menos. Ela ficou presa dentro de um presídio masculino, ou seja, sumiram com a Sara. Durante 1 ano e meio procuraram essa menina, onde é que ela foi assassinada, morreu, onde é que está ela? Mas não, prenderam-na porque ela falava de Jesus dentro de um presídio masculino. Ninguém ia procurar uma mulher dentro de um presídio masculino. Até que um dia mudou uma guarda, mudou internamente alguém viu, isso é uma mulher. Aí ele delatou que tinha uma mulher presa dentro de um presídio masculino. Então, aí eu tô falando da Sara, porque imagine você uma mulher presa dentro de uma cadeia cheia de homens. O que essa moça não passou por estar lá dentro? Nas histórias que você conhece, você imagina o que é estar dentro de uma cadeia. O que essa menina não passou? Por conta disso, ela conseguiu sair. Por conta disso, ela não mora mais lá, mas continuou pregando de longe. Ela apareceu. Eu não vou falar quem é, mas ela apareceu quando o presidente, né, dos Estados Unidos fez aquela chamada, ouvindo, né, a respeito da perseguição no mundo. Ela estava lá e chamou o presidente. Eu quero falar. Ela chamou a atenção. Eu quero falar. Tinham vários cristãos perseguidos ali naquele lugar. Várias pessoas que vivem nesses países aí onde há perseguição. E aí essa mina, ela conseguiu fugir. Os pais delas foram presos também, porque eram pastores. E graças a Deus os pais delas hoje conseguiram fugir daquele país. Por quê? Porque ser cristão no lugar onde você não pode, onde a tua fé é tolhida, você vai ser preso no mínimo. No mínimo. E aí existem muitos países no mundo. A realidade, há muitos irmãos no mundo que passam por essa realidade. E aí o lance da Portas Abertas é te motivar, te direcionar a fazer a sua parte. E a sua parte é orar. Vem orar. Vem orar, porque Deus vai ouvir a sua oração e vai continuar estendendo a sua mão e abençoar a vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs que vivem nesses países. www.portasabertas.org/DIP. Boa. Luiz, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho de aceitar o nosso convite. A gente sabe que está num momento intenso aí de agenda, né? Conseguiu encaixar aí. Obrigado, Deus abençoe sua vida
e o Ministério da Portas Abertas também. Valeu. Amém. Eu quero falar para você, eu sei que você vai, por favor, corta aí, é melhor ter esse bate-papo aqui do que estar lá na televisão, viu? Boa. Isso daí não precisa nem cortar, que quem está falando é você, Luiz. Pelo amor de Deus. Boa, Luiz. Corta aí. Luiz, muito obrigado, viu? A gente fica pensando aqui, né? Nós já entrevistamos vários tipos de pessoas e até gente que entrevistou até o Jaziel Botelho, velho, que eu vi aí. Sim. E até gente que tem milhares de seguidores, assim, né? E a gente fica pensando que esse assunto não é o assunto mais popular, né? Não, assim como o evangelho não é tão popular, o verdadeiro evangelho, mas com certeza é uma das conversas mais relevantes que a gente já teve aqui, se não a mais relevante. Tenho certeza disso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E que essas suas palavras aí caiam, né? Elas não vão pro ar, eu imagino, mas é que elas caiam com efeito no coração de quem vai ouvir, de um envolvimento, engajamento em oração pelos nossos irmãos que são perseguidos. Elas vão pro ar, sim, Luiz. Você não conhece a gente. Vai tudo pro ar aqui, irmão. Não vamos cortar nada. Gente, você corta aí. Ô, Zeca, pelo amor de Deus, ajuda eu aí, velho. Você mandado embora, cara. Corta tudo aí, cara. Boa. Luizão, obrigado. Deus abençoe. Valeu o carinho, a atenção aqui com a gente. Meus amigos também, obrigado. Marco, Vinícius. Vinícius, rapidinho aí. Nossas redes sociais aí para encerrar aí. Rapidinho, então, no YouTube, Roda Bíblica Podcast. Instagram, @Roda Bíblica Podcast, vai lá no Spotify, no Deezer, como a gente já disse, está vendo pelo chat aí, está vendo pelo YouTube, vai no chat, vai comentando, vai compartilhando, manda no grupo aí, manda para os seus amigos, manda para todo mundo. Se inscreve no canal e comenta aí os nossos vídeos, compartilha. Luiz, muito obrigado. Viu? Inclusive, se você chegou... Como eu já disse... Vai lá, Zeca. Não, é só falar que se a pessoa chegou até esse ponto do vídeo aqui, vai lá no comentário lá do YouTube e coloca o lugar de onde você está nos assistindo ou nos ouvindo, para a gente fazer uma pesquisa aí. Legal. Ó, gente, tá vendo que eu tenho essa pulseirinha aqui? Eu vou encerrar comigo, tá bom? Colocando portas abertas no final aqui. Não é siga o link, não. Meu, galera, siga os caras aí. Eu tô seguindo também eles aqui. Essa pulseirinha aqui que eu estou usando remete a um arame farpado. Em muitos lugares da Ásia, os cristãos são presos, encaixotados em lugares com arame farpado. Só de colocar lá já dói. E aí a ideia é que quer parar de sentir a dor, nega Jesus e sai daí de dentro. E alguns deles morrem lá dentro porque preferem morrer com Cristo Jesus do que viver sem ele. Deus abençoe. Zeca, brigadão, galera. Valeu pela oportunidade de estar aí com vocês. Não vou... Bom, sei lá, se tiver outra oportunidade, pode chamar que eu colo. E segue aí, segue a galera e segue também Portas Abertas. @Portas Abertas Brasil é o nosso Insta também. Você vai ter a partir do Insta você tem acesso a tudo que a gente faz, tudo que a gente pode colocar no seu colo para que você faça o seu papel. Vem orar com a gente. Deus abençoe. Valeu, galera. Boa. Valeu, galera. Obrigado. Vou pegar a estrada aqui atrás. Eu vou pegar a estrada aqui atrás e vou embora. É isso aí. Os missionários fake ficaram com vergonha agora, né? A gente já sabe, já. Abraço. Abraço. Tchau, tchau.